Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar essa nossa segunda aula daqui, do curso de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. É uma aula ainda em caráter bastante introdutório, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre a disciplina ainda nesse momento, e vou falar sobre o texto que ficou para que a gente pudesse discutir hoje, que são o panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. Nesse momento, eu vou fazer uma discussão mais inicial, de uma contextualização mais geral sobre esse texto, para que na aula seguinte nós terminemos o debate. E eu vou explicar um pouquinho como nós vamos fazer isso, inclusive com o professor convidado, que vai participar da próxima semana. Mas então, na última semana, eu havia comentado no momento que eu deixei gravado que eu havia pensado que a participação de vocês iria estar um pouquinho mais presente mesmo nos encontros sincrônicos, né? Pelo que o pessoal havia comentado, pelas reuniões anteriores, e eu percebi que eu havia me enganado. Pensando nisso, então, eu havia ficado de pensar se nós conseguiríamos fazer esse encontro com os professores convidados. Eu vou tentar manter mesmo assim, né? Para a semana que vem já foi confirmado, porque eu acho que é importante para vocês, para aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouquinho mais sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, sobre os campos de estudo, quem eventualmente quiser fazer uma pós-graduação lato sensu ou de mestrado, doutorado futuramente, eu acho que é importante vocês conhecerem isso. Então, para a semana que vem já está confirmado. E a aula, então, como até o fato de as aulas síncronas não terem essa participação normalmente no próprio momento, eu combinei, porque o convidado teria dificuldade para conseguir estar presente na segunda-feira, e eu combinei, então, de fazermos na quarta-feira. Então, vai ficar na quarta-feira, às 19 horas. Eu vou alterar o horário no Moodle, né, na página do Moodle que ficou para vocês. E eu creio que seria bem importante vocês conseguirem participar de uma maneira síncrona, para poderem fazer perguntas, para poderem conhecer. Mas, de todo modo, se vocês não conseguirem estar presentes, a aula vai ficar gravada. Se vocês quiserem mandar outros comentários, outros dúvidas, outras questões no momento, né, a gente deixa o contato para vocês. Sobre a atividade avaliativa, que eu havia comentado com vocês, a atividade avaliativa do módulo 2, eu tinha deixado ela mais como atividade avaliativa para o curso como um todo, que seria participação, levantamento de dúvidas, comentários, curiosidades, de uma maneira geral. O que eu fiquei pensando um pouquinho seria a dificuldade que a gente teria se as aulas não fossem com essa participação síncrona. Claro, alguns alunos participam de maneira síncrona, então qualquer aluno que quiser fazer uma pergunta, né, pelo áudio mesmo, então pelo bate-papo, né, fazendo uma pergunta aqui pelo bate-papo, que não sentir vontade, não tiver com condições, com o microfone para poder perguntar, fique à vontade. Para quem estiver assistindo as aulas gravadas, o que eu vou fazer é pedir, então, isso vai ser uma avaliação para vocês, como uma forma de avaliar a participação de maneira geral de vocês, vai ser avaliado em 7 pontos, que vocês de fato tragam isso, essas dúvidas, curiosidades, observações, seja o que for, e pode ser de qualquer forma. Então, por exemplo, na aula dessa semana, eu faço, né, uma explanação mais geral. Quem assistir no final de semana, algum momento após a aula, que tiver gravado, eu vou, no início da aula seguinte, eu responder. Eu acho que é bem importante a gente ter essa participação, essa interação mesmo para o andamento da disciplina, até para que ela possa ficar mais leve, até para que não fique simplesmente uma questão de aulas muito expositivas, tá? Então, assim, podem mandar essas perguntas para mim ou pelo fórum de discussões, ou então podem mandar por mensagens mesmo, privadas, pelo próprio Moodle, que vão chegar no meu e-mail, e eu vou respondendo vocês sempre no início de cada um das aulas seguintes. Daí eu vou procurar, logo quando termina a aula, que pelo site do Conferência Web, ele demora um pouquinho para disponibilizar essa aula gravada, mas eu vou tentar colocar no dia seguinte ou no máximo dali 2 dias, para que vocês tenham um pouquinho mais de tempo hábil para poder assistir, ok? Muito bem, então hoje o que eu vou comentar com vocês vai ser o seguinte:
eu vou começar falando um pouquinho sobre o trabalho final que vocês vão fazer. Eu vou falar sobre um site que vai ser bem importante de vocês acessarem para que vocês consigam fazer pesquisas a esse respeito. E depois eu vou passar para esse texto que ficou para nossa leitura hoje. Como eu comentei, o objetivo dele hoje vai ser que eu faça uma introdução mais geral, até que vocês tenham uma possibilidade melhor de entendê-lo. Porque na semana que vem, o objetivo vai ser justamente de que o professor convidado ele fale para vocês esse panorama mais geral das literaturas africanas, e creio que seria interessante, então, a gente fazer essa divisão nesses dois momentos. Né? O planejado, inclusive, tinha sido que a gente comentasse todo o texto hoje, mas me pareceu proveitoso a gente fazer essa divisão, até porque é um texto longo, é um texto extenso, algumas partes ali são mais densas, então nem sempre é possível a gente conseguir passar muito rápido por elas. Eu acho que até tem um risco de a gente empobrecer um pouquinho, tá? Sobre esse trabalho final da disciplina, como eu havia comentado na aula anterior, o objetivo aqui é de que vocês consigam produzir algo ao final dessa disciplina. Então, produzir um artigo mesmo, um texto que vocês possam publicar, que vai dar condições para que vocês possam dar continuidade aos estudos, para que vocês possam pontuar, para quem se interessar em começar um mestrado, por exemplo. Isso são aspectos que têm sido avaliados. Anteriormente era avaliado de vocês a prova e o projeto, hoje tem sido muito avaliado o currículo. Então, quando a gente não cobre esse tipo de coisa de vocês, para aqueles que têm interesse, muitas vezes isso cria uma certa dificuldade. Então, o objetivo é até de que vocês tenham essa condição e aproveitem do tempo, do trabalho, da disciplina para que vocês possam fazer, tá? Então, nesse caso, o objetivo, a maior parte da pontuação vai ser distribuída justamente para esse trabalho final, que vai ser um artigo de 7 a 10 páginas, para que vocês possam produzir. E nesse caso, foi solicitado que vocês pesquisem sobre uma obra de algum escritor do PALOP, que são os países africanos de língua portuguesa. Então, vocês vão pesquisar, vão procurar algum autor com que vocês se identifiquem, cuja proposta literária chame mais a atenção de vocês. Então, eu vou entrar aqui no site que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse site do Literafro. Esse é um site que está hospedado no curso, né, vamos dizer, no departamento de letras da UFMG, que se chama Literafro. Esse site hoje, a gente pode dizer que ele é a principal referência em termos de pesquisa sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, porque todo o material que tem sido produzido nas últimas décadas vai sendo compilado nesse site. Então, aqui, quando vocês se vocês quiserem pesquisar sobre literaturas africanas de língua portuguesa ou literaturas afro-brasileiras, muitas das referências que vocês pesquisarem vão estar presentes nesse site. É claro, não todas, todo o material que ultimamente tem sido produzido é muito volumoso, né? Mas esse site ele vai trazer muitas referências para vocês. Como vocês podem observar, esse site daqui é dividido em algumas categorias distintas. Essa página inicial, que explica em que consiste o Literafro de maneira geral. Acho interessante vocês observarem, até para vocês entenderem qual é a proposta do Literafro. Vocês têm a categoria de autoras e autores dividido. Isso foi uma divisão feita, né, até no sentido de respeitar a literatura de autoria feminina, seja ela africana, de língua portuguesa, ou afro-brasileira, então, respeito a essa autoria feminina também, foi pensado nesse reconhecimento. Muitas vezes as escritoras mulheres, né, acabam sendo apagadas nesse processo, justamente para que elas sejam vistas, reconhecidas. Existe também essa aba de ensaístas, pensadores de maneira geral, né, uma aba mais ampla, e ela está organizada aqui por ordem alfabética. Então, Abdias do Nascimento, que foi um ativista político, um dramaturgo importante. Deixa eu só
aceitar quem está solicitando a entrada. Que foi um dramaturgo importante da metade do século XX. Então, tem aqui essa organização com muitos nomes que vocês podem pesquisar. Teatro, performance, artigos. Nesse caso, vocês podem ter artigos teóricos mais específicos ou artigos da crítica. Nesse caso aqui, artigos teóricos. Eles vão estar organizados aqui pelos autores e com os títulos, né? Então, quando vocês clicam aqui, ele já vai remeter vocês diretamente ao artigo, um artigo relativamente longo, vamos dizer assim, e aqui no final vocês conseguem fazer o download desse texto, né? Além dos artigos aqui, resenhas de textos de ficção, de poesia, de ensaio. Então, aqui, na realidade, o que vocês vão conseguir encontrar, autoras, autores, ensaístas, vocês conseguem encontrar não só referência de obras literárias, quando vocês pesquisam por autoras e autores, como quando vocês veem aqui artigos, por exemplo, estudos que estão sendo feitos. Então, por exemplo, alguém que entre nessa aba e queira pesquisar sobre Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, afro-brasileira, contemporânea, que tem tido um destaque muito grande no campo acadêmico, no campo editorial. Ela tem uma obra muito bonita, e quem quiser fazer uma pesquisa sobre ela, por exemplo, Ponciá Vicêncio, que é uma das obras mais conhecidas da Conceição Evaristo, pode vir aqui na aba de artigos e quando pesquisa aqui em crítica, consegue achar texto sobre ela. Ou, se você achar um pouquinho mais difícil, você pode colocar aqui Conceição Evaristo e todo o material que estiver disponível sobre ela, vocês vão conseguir encontrar. Fora isso, também essa última aba aqui, né, antes de programa de TV e Literáfricas, vocês conseguem acessar também as editoras que hoje estão publicando obras de autores africanos de língua portuguesa ou de literatura afro-brasileira. Nesse caso, por exemplo, a Palas Editora tem publicado muitos autores afro-brasileiros, traduzido alguns títulos também. Se eu não estiver enganado, a Pala tem traduzido também. A Masa também tem tido uma produção bem intensa, com um trabalho muito sério. Então, esse site ele pode servir como referência para vocês, para essa pesquisa de fato, para que vocês possam ter esse conhecimento desses autores, esse contato inicial de fato. Quem ainda não teve oportunidade, quem já teve oportunidade, para que possa aprofundar um pouquinho mais. E por fim, aqui, nessa aba Literáfricas, o Literáfricas ele compreende os grupos de estudo que existem hoje. O GED, por exemplo, que é o Grupo de Estudos de Estéticas Diaspóricas. Quando vocês querem estudar especificamente sobre literatura angolana, vocês podem clicar nessa aba, ou literatura moçambicana, cabo-verdiana, por exemplo. Então, esse site é uma referência que eu passo para vocês. Eu vou até já copiar esse site para vocês nas notas compartilhadas aqui, porque ele é um site bem importante mesmo que vocês possam acessar. Então, muito bem. Essa foi uma primeira referência que eu quis passar aqui para vocês. Eu acho que ela pode ajudar bastante nessa pesquisa inicial. Agora, passando para o texto que vocês leram, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Esse texto, é importante a gente fazer uma contextualização geral, né, para que a gente possa entender qual é a proposta por que ele foi publicado. Ele foi escrito, como vocês viram, pela Maria Nazaré Soares Fonseca e pela Terezinha Taborda Moreira. As duas professoras, nesse momento que o texto foi publicado, eram professoras da PUC Minas. A Nazaré, ela é conhecida, né, no meio acadêmico como Nazaré, ela é uma das pesquisadoras mais reconhecidas, ela é uma das professoras que deu início aos estudos de literaturas africanas de língua portuguesa.
ela é uma referência nacional e internacional a esse respeito. Ela trabalhou inicialmente na UFMG, se aposentou na UFMG e depois continuou sua pesquisa na PUC Minas. Hoje ela se aposentou, mas ela continua integrando o GED, que é o Grupo de Estudos de Estéticas Diaspóricas. Hoje, quem está na coordenação desse grupo é a Maria Roberta Alves Ferreira, que é uma professora da UFVJM, mas a Nazaré ainda continua participando desse grupo. Ela ainda continua atuante, né? Ela não cessou os seus estudos. A Terezinha, ela vem de uma geração que foi aluna da Nazaré e trabalhou por muito tempo junto com a Nazaré nessa pesquisa, e ela tem se dedicado bastante às literaturas afro-brasileiras, mas também às literaturas africanas de língua portuguesa de maneira mais ampla. Mas o momento em que esse texto foi publicado, embora ele tenha sido digitalizado em 2017, se alguém tiver tido a curiosidade de pesquisar por esse texto na internet, vai ter visto que ele foi digitalizado e lançado nos cadernos CESPUC de pesquisa, que é um periódico da PUC Minas, de publicação acadêmica, né, em 2017. Mas o texto foi lançado inicialmente em 2007. E qual é o objetivo desse texto? Ele tem o objetivo justamente de dar a conhecer essa literatura africana até então relativamente pouco conhecida no Brasil. É o objetivo de justamente se colocar como um local, um estudo de referência para que pesquisadores novos, para que pesquisadores que estejam começando ali na graduação, às vezes em momentos iniciais do mestrado, possam conseguir se localizar nessas literaturas africanas. Então, fomentar essa pesquisa seria o objetivo. Além disso, também de trazer um conhecimento, de uma valorização mesmo. Esse início dos anos 2000 foi um dos momentos, e motivado pela própria pesquisa da Nazaré e de outros pesquisadores, de outros movimentos, foi um movimento histórico que ganhou força no contexto africano, norte-americano, estadunidense, europeu e brasileiro, começava a ganhar força também de reconhecimento das culturas africanas, de um pensamento pós-colonial, como o nome que se deu. Mas, se a gente observa, nesse caso, é um texto que já tem 17 anos a publicação, né? Então ele é um texto que vai até um certo momento, e inclusive no encontro da semana que vem, o ideal é que a gente ultrapasse já esse momento, para que a gente passe esse panorama das literaturas africanas de língua portuguesa para um momento posterior, e que ele passe também para que a gente passe também nas próximas leituras que a gente vai fazer. Até o final, né, da disciplina, muito provavelmente a gente vai ter ultrapassado esse momento que esse texto abordou no momento em que ele foi publicado, né? O próprio livro que eu solicitei para que vocês façam a leitura, que é Esse Cabelo, ele já é um livro de uma literatura que foi produzida em um momento bastante contemporâneo, com questões outras, com esse trânsito África-Portugal, e que vai trazer outras questões, né, desdobramentos dessa literatura que vai ser abordada ali pela Nazaré e pela Terezinha. Muito bem, então nesse caso, eu vou projetar aqui para vocês, também agora, são alguns mapas que eu trouxe aqui para vocês, apenas para que a gente possa ter uma visão inicial mesmo. Esse mapa que eu estou projetando aqui para vocês agora é uma projeção dos países africanos de língua portuguesa. Essa foi uma pesquisa que eu fiz aqui só para que a gente consiga fazer a gente ter uma visão geral de fato. Os principais países africanos de língua portuguesa que vão ter uma produção mais vasta, mais intensa, mais diversificada, são Angola e Moçambique, que são os países que têm uma projeção econômica maior, que têm uma projeção cultural, inclusive, maior, e um poder político no próprio contexto africano maior também que os outros países de língua portuguesa.
Além disso, também nós temos Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esses aqui são alguns estilos musicais que são característicos de cada um desses países. A morna, funaná, por exemplo, o batuque, são característicos de Cabo Verde. A kizomba, por exemplo, também é característica ali de Angola. Então, aqui são algumas dos estilos musicais. E cada um desses países tem várias línguas. Eu havia comentado isso brevemente na aula passada. Mas para a gente, né, para nós brasileiros, essa questão da linguística, ela não é muito forte, porque quando nós falamos sobre uma obra que foi escrita em língua portuguesa, essa obra, isso não gera propriamente uma atenção para a gente. Agora, nos países africanos de língua portuguesa, cada um deles tem várias outras línguas não oficiais que fazem parte de línguas nativas de etnias distintas e muitas vezes até hibridizações dessas próprias línguas, com o próprio português, com idiomas europeus, por exemplo. Então, isso é um aspecto que vai ser colocado de uma maneira, que vai ser problematizado de uma maneira muito intensa nessas literaturas africanas. Afinal, qual língua se vai escrever? Como eu vou voltar nesse aspecto um pouquinho mais à frente. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Isso. Então, quando a gente fala sobre esse texto, né, ele tem um objetivo mais introdutório dessa apresentação das literaturas africanas de língua portuguesa, de maneira geral. Então, dos vários países de língua portuguesa. Naturalmente, então, esse texto ele vai ter uma certa limitação, não pelas autoras que são profundamente conhecedoras dessas literaturas, mas porque, por mais que seja um texto relativamente extenso, é impossível você abarcar a produção literária desses vários países nessas páginas que acabam sendo poucas, né? A gente pode ter uma tese sobre um único autor que seja de mais de 400 páginas, por exemplo, no caso da literatura de todo um continente de língua portuguesa, seria mais complexo. Então, naturalmente, o objetivo é a gente ter um primeiro contato com essas literaturas. Embora, então, ele não abarque essas tendências que são mais contemporâneas das literaturas africanas de língua portuguesa, mas ele consegue abarcar pelo menos ali até o início dos anos 2000, que vai ser um momento decisivo para essa afirmação literária. Mas o que acontece, então, nesse caso? O que as autoras vão colocar, de maneira geral, é que sejam quais forem os países, se costuma estabelecer uma divisão das literaturas em 3 ou 4 momentos, mais ou menos. É claro, isso é sempre muito esquemático, não é possível a gente fazer uma divisão tão clara desses momentos, mas é uma forma até de a gente conseguir fazer uma certa delimitação de determinados momentos, de determinadas características, mas as próprias autoras chamam a atenção, elas falam, olha, por mais que alguns autores possam se situar mais claramente em algum momento, isso é um objetivo, claro, didático nosso, mas alguns autores, eles ocupam, às vezes, 2 ou até 3 momentos, dependendo da situação. Mas alguns aspectos que importam a gente observar. Embora essas literaturas sejam reconhecidas principalmente como uma expressão do século XX, seria possível a gente falar que elas têm início a partir ali do século XIX. Mas elas têm início como uma produção no século XIX, enquanto territórios ainda considerados como colônias europeias, sem qualquer perspectiva de independência, de uma luta mais próxima, com uma perspectiva mais concreta, real, de independência, isso não se chegava a cogitar. Isso é uma questão que a gente termina por observar
uma diferença entre essas literaturas e a brasileira. No século XIX, a literatura brasileira já tinha passado por esse momento de pensar a nação. Já no século XIX, as literaturas africanas não tinham ainda, pelo menos, essa perspectiva de uma afirmação de uma identidade própria. Eram literaturas que procuravam imitar as literaturas europeias, sobretudo a literatura portuguesa, mas a literatura francesa de uma maneira muito forte também, e outras literaturas europeias, naturalmente. Mas uma das críticas que se faz a esse momento é de que eram literaturas que poderiam ser produzidas em qualquer lugar, não tinha uma identidade própria. E no decorrer desse processo, houve uma procura de se encontrar a própria voz. E isso é uma perspectiva que vai ser problematizada, ela é muito importante nos estudos literários. Aqui eu vou fazer um parêntese para que a gente possa entender o que está em jogo nesse caso, porque esse um dos campos de estudo mais que tem maior destaque no debate dos estudos literários atuais, que é o seguinte: quando a gente fala sobre a literatura como nós conhecemos hoje, essa instituição literária moderna, ela é uma instituição caracteristicamente europeia. Ela começou na Europa. Então a gente pode falar, Jonatas, tá, mas como assim? Como essa seria uma literatura europeia, uma invenção europeia? Como que acontece isso? Porque a gente já estudou, por exemplo, a literatura medieval, né? A gente estudou a literatura grega, a gente poderia falar de literaturas asiáticas, que não propriamente vão se reduzir à Europa. Naturalmente, a literatura grega ela vai ter outros contornos que não esses contornos europeus, por exemplo, né? Dessa Europa conforme a gente conhece hoje, né? Porque a Grécia moderna, embora esteja ali no território compreendido por esse domínio cultural europeu, vamos dizer assim, mas a Grécia antiga tinha uma característica diferente, geopolítica diferente. Mas o que a gente pode dizer é que a literatura, como a gente conhece, ela tem início a partir do século XVIII, a partir dos anos 1700, e ela vai estar muito ligada com a questão da identidade nacional e de uma produção de um determinado autor específico. As literaturas anteriores, sejam elas medievais, sejam elas romanas ou da Grécia, elas não tinham essa ligação propriamente com uma determinada nação, até porque não existia a ideia de nação como nós a compreendemos hoje, e não existia principalmente essa dimensão de um autor que vai se afirmar como a origem daquele pensamento. Como assim? O que acontece é que quando a gente fala, por exemplo, sobre Homero na literatura grega, Homero é um dos nomes que se dá a um determinado poeta que se sabe existiu historicamente na Grécia, mas ele tem muito mais a ver com um certo modo de produção de poesias, com um certo modo de produção de textos que circulavam oralmente, não por escrito, e que passavam a ser imitados. Então, boa parte dos textos que são considerados homéricos, como a Ilíada, por exemplo, não são propriamente de autoria de Homero. Eles são textos que foram atribuídos modernamente, posteriormente a Homero, mas não propriamente foram produzidos por ele. Porque, na realidade, como ele era um grande mestre em um estilo e como a poesia circulava oralmente, como toda a literatura nesse momento circulava oralmente, ela tinha outras características de um determinado mestre em um certo estilo, o estilo épico, por exemplo, da comédia, com Sófocles, e que ele vai passar a ser imitado. Então, tem muito mais sentido em dizermos em um determinado texto que seja homérico do que propriamente que foi produzido por esse sujeito Homero. Ok, Jonatas, mas nesse ponto que você falou, o que isso tem a ver com a questão da literatura africana nesse caso?
O que acontece é que com essa literatura, a partir dos anos 1700, 1800, 1900, ela passa a estar muito vinculada com a ideia de nação e com a afirmação da própria cultura dessa nação. Tanto que hoje a gente estuda os manuais escolares, eles trazem determinados conteúdos, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura francesa, por aí vai, né? Dependendo, no caso dos estudos franceses, tem essa disciplina de história da literatura francesa. Então, a literatura ela é vista como uma forma de afirmação da cultura desse país, dessa nação. Mas, e aqui surge uma determinada pergunta: se a literatura foi inventada na Europa, essa literatura moderna, né, como nós a lemos hoje, como a gente pega um determinado formato de um livro, faz essa leitura individual, que é característica da sociedade burguesa, focada no indivíduo. Se hoje nós temos essa literatura que foi uma invenção europeia, como nós poderíamos pensar a importação dessa literatura para o contexto africano? Como nós poderíamos pensar a exportação da Europa para outra cultura, para outra língua, para outros costumes que são diferentes daqueles para o qual ela foi criada? Diferente daquele sistema cultural dos indivíduos, dos grandes gênios, os ditos gênios, que são os autores europeus. Essa é uma questão muito forte nos estudos que hoje são chamados de literatura comparada, que é justamente a gente pensar, não é uma questão simples você transplantar uma determinada literatura de um país para outro. Basta a gente dizer sobre a presença de filmes, de séries, hoje, que são produzidos em contexto norte-americano, e que muitas vezes impõem um determinado estilo de vida, que trazem questões culturais, impõem sobre nós brasileiros, por exemplo, que tem muito pouco a ver conosco. Diga-se de passagem, a própria questão do Papai Noel, que já foi muito discutida, né? Uma determinada figura que pertence a um certo imaginário e que é imposta sobre outros países, sobre a questão do consumismo, associada à Coca-Cola, Natal, a outras questões. Com a literatura é a mesma coisa. Como pensar a importação dessa literatura no contexto africano, no contexto do terceiro mundo? Existe um autor brasileiro que se chama Roberto Schwartz, eu vou colocar até o nome dele, é uma referência para que vocês possam saber, que seria interessante vocês conhecerem essa referência, mas que eu não vou solicitar leitura para essa disciplina, mas ele é um dos 3 maiores críticos literários brasileiros. Esse texto se chama O Vencedor às Batatas, que ele fala justamente sobre esse processo de importação da literatura e mais especificamente da forma do romance para o contexto brasileiro. E o que ele coloca é justamente uma questão de que o Brasil, na transição do século XIX para o século XX, com esse momento que ocorre uma abolição da escravatura, a abolição da escravidão, né? Ele vai colocar uma determinada perspectiva de que nós estaríamos importando um ideal econômico que seria o do liberalismo político, mas o que ele vai colocar nesse livro, né, em um capítulo que se chama As Ideias Fora do Lugar, ele vai colocar que aqui no Brasil essa ideia do liberalismo ela acabaria ficando deslocada porque você traz essa ideia do liberalismo econômico, político e de costumes, inclusive, mas, ao mesmo tempo, você tinha a perspectiva de uma escravidão, que é completamente avessa ao liberalismo, e após a abolição da escravidão, você tinha outras práticas, como era a prática do favor, por exemplo, que era aquela prática da pessoa que produzia na sua terra em troca em uma base de trocas, vamos dizer, né? Eu acho que de uma maneira mais geral, até para simplificar, em uma base de trocas, mas que você criava uma relação de dependência daquele que produzia nas suas terras em relação a você próprio. Essa relação de dependência, seja da escravidão, seja pela prática do favor,
nas relações sociais brasileiras seria uma importação de um determinado sistema ideológico, mas que não teriam muito a ver com o Brasil, que teriam mais a ver com outros sistemas políticos. E o que ele falou nesse sentido isso não quer dizer propriamente que não possa haver, que seria uma ideia totalmente avessa, mas que é um confronto de um determinado modo de ação, de relações que se instituíram, que se amadureceram no contexto brasileiro e que foram importadas para o Brasil. E o que o Schwartz vai colocar nesse sentido e a literatura, como ela vai representar essa cultura que está fraturada, que está em tensão com ela própria, que tem a tensão entre esse sistema político, ideológico, econômico, que é liberal, mas esse outro sistema que é baseado em um sistema aristocrático, do favor, que é completamente avesso. E o que ele traz não é simples para essa literatura, não é simplesmente nós adotarmos uma determinada forma, para a poesia uma certa metrificação, um sistema de personagens, é toda uma relação cultural que precisa encontrar soluções próprias para o seu país. Por isso, para Roberto Schwartz, o Machado de Assis vai ser o escritor que vai conseguir apontar e vai trazer para a própria forma da escrita do romance uma representação dessa fratura na própria forma da escrita. Machado de Assis, que foi um autor afro-brasileiro, diga-se de passagem. Então, o que acontece, e eu fiz esse parêntese longo para poder falar isso com vocês, aqui eu estou falando sobre a literatura brasileira para poder explicar um pouco sobre como isso acontece no contexto africano. Na literatura brasileira, isso tem sido pensado por esse campo da literatura comparada, que é um dos campos mais fortes dos estudos literários hoje, atualmente, justamente para que se pense a relação entre as nações diferentes e o modo como a literatura pode representar uma determinada cultura, questões religiosas, questões linguísticas, de maneira geral. Isso é pensado, sobretudo, a partir das relações do dito primeiro mundo com o terceiro mundo, ou hoje, do eixo norte global para o eixo sul global. Essa expressão tem sido mais usada atualmente, até porque a questão de terceiro mundo ela tem se tornado um pouquinho anacrônica. Mas acontece aqui, então, que nós temos até algumas relações de poder no próprio contexto desse dito terceiro mundo, desse sul global. O Brasil foi um dos países que se tornou independente antes das nações africanas. E o próprio Brasil se tornou, com principalmente nomes como José de Alencar, Machado de Assis, mas sobretudo com os nomes ali do modernismo brasileiro, Manuel Bandeira, Jorge Amado, que foram considerados formas de uma expressão literária que deu conta de representar o próprio país. Os países africanos de língua portuguesa procuraram se espelhar muito na literatura brasileira. Então, mais do que procurar representar Portugal, o Brasil foi a referência para esses países, para se pensar esse outro contexto, essa outra possibilidade de representação de um país que já foi colonizado e que agora procura assumir um outro lugar. Então, nesse sentido, aqui a gente começa a chegar num determinado ponto. A literatura do século XIX, ela procurava simplesmente imitar as literaturas europeias. A Nazaré e a Terezinha vão trazer isso para a gente de uma maneira até bastante pontual. Mas, no início, entre os anos 20, anos 30, isso vai variar de país para país, mas daria para a gente colocar de uma maneira mais geral entre os anos 20 e anos 30, nós teríamos os primeiros movimentos que se reconheceriam como nacionalistas, que procuravam pensar essa literatura produzida a partir da terra africana, dos vários países, naturalmente. Essas literaturas ainda eram produzidas por uma certa elite, porque o território da escrita, o território literário, ele sempre foi um território de afirmação da cultura branca europeia das elites,
Mas, nesse caso, nos países africanos de língua portuguesa, quem primeiro podia produzir, até por uma questão econômica, de ter acesso ao letramento, de ter acesso a determinadas formas de publicação, eram esses escritores que faziam parte de uma elite africana. E ali a gente tinha alguns nomes que eram professores, que eram figuras que tinham alguma participação em movimentos sociais, políticos, e procuravam pensar, procuravam ter esses primeiros passos, primeiros esboços de pensar uma literatura que se detinha na questão local de cada uma daquelas nações, que ainda não se tinha essa ideia de nação, mas do próprio território, das próprias paisagens, da própria língua. Então isso começava a ser problematizado. Mas nesse primeiro momento, ali dos anos 20, 30, com variações, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais detalhado nos próximos momentos, a gente tem algo que é mais voltado para essa esfera política, né, de uma afirmação local, mas que ainda assim, em termos da forma literária, é muito presa às literaturas europeias. Com um movimento que se iniciou a partir dos anos 40 e 50, sobretudo em Angola e Moçambique, é que as literaturas africanas de língua portuguesa começam a ganhar expressão própria. Isso num movimento que veio até a virada para o século XXI. Por quê? Em Angola e Moçambique, houve os primeiros e mais intensos movimentos de libertação nacional, que eram países que ainda eram colônias, todos esses países que ainda eram colônias portuguesas, começaram a lutar e houve movimentos armados nesses países pela libertação. Os escritores que produziram nesse momento estiveram ligados a movimentos organizados, principalmente em torno de jornais que tinham uma centralidade na vida pública. Hoje, para a gente, a televisão, né? Talvez nem a televisão mais, né? Acho que a internet ela acaba tendo essa função principal na comunicação, na vida pública. Nesse momento, eram os jornais que tinham que exerciam essa função da mediação das ideias, do debate público-político de maneira geral. E nesse caso, isso que se poderia chamar de uma terceira fase, ele procurou, sobretudo, a afirmação de uma nacionalidade dos países africanos de língua portuguesa. Sobretudo aqui, quando a gente fala nesse momento, anos 40 e 50, de Angola e de Moçambique, como eu disse. Essa literatura ela esteve fortemente ligada aos movimentos pró-independência, como uma forma de um convite à luta armada. Entre os seus representantes, nesse caso, houve muitos escritores que estiveram diretamente ligados à batalha armada, e após as independências, e lembrando que no caso de Angola, né, para falar mais especificamente, depois a gente vai voltar, nesse caso em Angola e Moçambique principalmente, mas em Angola, após a independência, houve uma sucessão ali de conflitos armados, de guerra civil, de fato, e esses nomes eles estiveram ligados a nomes proeminentes no campo político e também na própria luta armada. Eles se tornaram nomes proeminentes nesse campo político nos seus países. Eles foram escritores que procuraram fazer esse convite, de fato, à independência dos seus países. O caso de Pepe Tela, por exemplo, que é um escritor muito conhecido por isso. Finalmente, o que a gente poderia falar, e aqui se torna bem mais difícil a gente fazer uma divisão tão clara entre o que se poderia chamar de terceira e de quarta fase, mas a literatura contemporânea, que é um desdobramento dessa busca de uma afirmação da nacionalidade, ela vai buscar cada vez mais uma expressão própria. E essa expressão própria, ela vai vir na forma de um rompimento com as literaturas europeias, e ela vai buscar uma procura de uma afirmação linguística, que é muito forte. Como eu disse ali no início, para os países africanos de língua portuguesa, a questão linguística ela é muito mais presente do que para nós brasileiros, porque para nós a comunicação em língua portuguesa é algo cotidiano, não é algo que
que seja problematizado pela nossa identidade de maneira geral. Talvez em algumas localidades fronteiriças, né, com determinados países, ou que tem uma presença indígena, sobretudo, mais forte, isso possa ser uma questão um pouquinho mais pulsante, mas para o país como um todo não é. Agora, para todos esses países porque muitas vezes a comunicação cotidiana é em determinadas línguas nativas, mas a língua oficial é a portuguesa. Existem pessoas, inclusive analfabetas, que isso tem mudado mais recentemente, né? O processo de alfabetização, letramento nesses países tem se tornado mais amplo, né? Tem atendido, tem se tornado mais acessível. Mas ainda hoje é possível a gente falar, e principalmente nas décadas anteriores, pessoas que eram analfabetas têm um nome dentro da sua própria comunidade, dentro da sua comunidade tradicional, e para contextos oficiais ela tem outro nome, um nome cristão, por exemplo, um nome em determinadas regiões dentro de um certo país ele é proibido. Esse nome tradicional, esse nome da sua comunidade, muitas vezes ele é proibido. Então, para qualquer documento oficial, para qualquer causa judicial, para a matrícula do filho na escola, o nome não é aceito o nome tradicional, ele é aceito o nome cristão. Isso hoje já tem mudado nesses países. As crianças podem se matricular com seu nome tradicional, com o nome que são reconhecidos. Muitas vezes são matriculados com mais de um nome, mas isso em uma questão identitária é muito forte. Pense você ter 2, 3, 4, dependendo 5 nomes, dependendo de onde você viva. Isso é uma questão ainda muito forte, isso traz propriamente uma questão de estar dividido entre forças diferentes, forças que são maiores do que você, forças que são oficiais, né, e que impõem uma identidade sobre a sua, sobre aquela sua cultura, sobre essa sua cultura tradicional. Então, nesses países, as literaturas têm procurado problematizar nas últimas décadas justamente essa questão linguística. E essa é uma questão forte. Aquela pergunta que eu fiz no início, ok, se a literatura é uma instituição social europeia, se ela foi uma invenção, né, pelo menos a literatura moderna como a gente conhece, nesse formato voltado para o indivíduo, para a afirmação das identidades nacionais, se ela é uma invenção europeia, como que ela vai ser pensada no contexto desses vários países africanos? Ali, uma das questões que vai ser pontuada é justamente a questão linguística. Como eu vou escrever? E eu preciso de escrever na língua oficial portuguesa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar também de pensar, de problematizar, de trazer e de refletir sobre as identidades da minha comunidade ou das várias comunidades. Então, é por isso que, quando a gente observa um livro como de um Ondiak, atualmente, a gente tem uma literatura eivada de termos que são das línguas locais e que muitas vezes não vem com qualquer explicação. Alguma pessoa, isso para alunos de ensino médio, sobretudo a educação básica, quando esses livros são cobrados em processo de vestibular, existe um estranhamento muito forte, porque se pensa, mas por que a pessoa escreve desse jeito? Por que a pessoa escreve e não traz um glossário, não traz nada? É justamente por isso. Ela não quer ter que explicar a sua própria cultura, ele quer afirmar a sua cultura. Assim como nós não precisamos explicar para ninguém quando se escreve algo em língua portuguesa, ou muito menos em língua inglesa, nesse caso eles querem de fato ter o direito de escrever também os termos na sua língua e de misturar. Não é possível falar que eles sejam apenas essa comunidade tradicional, essa comunidade que tem um certo aspecto linguístico. São todos os aspectos linguísticos em tensão, inclusive. É isso que se quer representar nesse caso. Juntamente com isso, vem uma questão muito forte da representação da terra, da ancestralidade. Essa representação da terra, afinal, é possível falar em uma nação? É possível falar em uma nação homogênea ou não? Ou nós estamos diante de países quebrados, fraturados, com comunidades muitas vezes em tensão ou em processo híbrido, que não se mistura, que não se reduz à humanidade? Seria mais viável falarmos sobre nação ou falarmos sobre terra?
em uma terra que é habitada por povos, por etnias, por línguas, por culturas, religiosidades diferentes. Como vem essa questão da ancestralidade com os povos anteriores, dos quais descendemos todas as tradições, né, africanas, a relação com a natureza. Então, para esses povos, para essas literaturas que procuram representar esses povos, esses outros segmentos que não os oficiais, isso vai procurar ser colocado de uma forma bastante intensa. E quando a gente nota isso em uma literatura como do Mia Couto, por exemplo, que é um dos autores mais conhecidos, talvez o escritor mais conhecido das literaturas africanas de língua portuguesa, há resultados simplesmente belíssimos, de expressões culturais que não conhecemos, que reconhecemos como fantásticas, como maravilhosas, porque para nós elas parecem fantasiosas, mas que muitas vezes são a representação de determinados costumes, crenças e aspectos locais que estão sendo trazidos ao nosso conhecimento por meio da literatura, estão sendo reescritos, problematizados e eles não morrem. A literatura é o espaço da coexistência, é o espaço da resistência, da possibilidade de existir, da existência, de continuar existindo. Para que esses aspectos culturais não morram, esse espaço da literatura vai ser o que possibilita que eles continuem lutando pela sua própria sobrevivência. E aqui já não dá mais para a gente separar, né? Qualquer que seja o aspecto linguístico, cultural de cada um desses países, nesse processo de tensão, na verdade são todos eles. Não é uma mescla que vai se miscigenar e que vai se tornar um único, homogêneo. Na verdade, são esses vários, e essa é uma dimensão que a gente vai estudar a partir do próximo texto, que é da alteridade. Por isso, é a identidade, é aquilo que eu me reconheço, que eu me enxergo, que é aquele próximo a mim, mas também aquele que é diferente, que é a alteridade. É reconhecer o outro enquanto diferente, essa alteridade, em relação a mim, e respeitá-la e aceitá-la, e reconhecer que a polis, a política, enquanto conviver comum na polis, faz parte disso. É a literatura como esse espaço da política, enquanto conviver, coexistir na polis. Como eu havia falado com vocês, esse primeiro momento eu procurei fazer uma apresentação mais introdutória. Né? Então, são alguns aspectos mais gerais desse texto, mais do que comentar passagens específicas, para que a gente tenha condições de conseguir compreendê-lo. Para a próxima aula, então, como eu havia falado, ela fica para quarta-feira que vem, no dia 23, às 19 horas. Quem conseguir estar presente, acho que seria muito importante para que vocês possam, né, dialogar, conversar, fazer perguntas ali em tempo real, nesse momento ali, né, na aula síncrona. Mas também, quem não conseguir estar presente, né, a aula vai ficar gravada e vou colocar o link para vocês no Moodle, ok? Para vocês que estão presentes agora, vocês têm alguma dúvida, gostariam de levantar, alguma questão que vocês não entenderam no texto, alguma observação que vocês gostariam de fazer? Essas dúvidas podem ser também sobre os trabalhos de maneira geral, tá, pessoal? Alguma coisa que vocês não tenham entendido de ordem mais prática, podem me falar, tá bom? Por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tranquilo por enquanto? Certinho. À medida que forem surgindo as dúvidas, como eu falei, né, podem mandar. E aquela coisa que eu falei com vocês, né, para o restante do pessoal que não estiver conseguindo participar de forma síncrona, não deixem de mandar as dúvidas pelo fórum ou pelo e-mail direto, quem não quiser mandar pelo fórum, uma mensagem no privado, né, que eu respondo no início de cada uma das aulas, ok? Então, pessoal, por hoje eu vou encerrar, então, essa aula.
Na próxima aula a gente continua, então, com esse texto do panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. E para a aula da semana seguinte, eu vou marcar alguma data com vocês para a gente poder discutir. Eu vou procurar pensar um pouquinho aqui, porque esse é um texto bem importante que ele vai trazer alguns conceitos que vão amarrar essas discussões que eu estou fazendo aqui nesse momento agora. São algumas discussões mais teóricas. Mas na última semana aqui de outubro, que vai ser do dia 28 até o dia 1º de novembro, já havia comentado na aula anterior, mas é importante relembrar, eu não vou estar presente, que eu vou participar de um evento que é justamente do GT de Literatura Comparada, da Ampol, que é a Associação de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Então, ele vai ocupar a semana inteira. Então, eu combino algum outro momento com vocês, tá? Para que a gente possa fazer essa aula. Talvez algum momento que a gente possa fazer uma aula com uma extensão um pouquinho maior, se for o caso. E aquela questão, né? Se alguém quiser fazer alguma sugestão, alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Combinado, professor. Sobre a gravação da última aula, eu coloquei lá no Moodle. Deixa eu só entrar aqui, que aí eu vou mostrar para vocês onde ela tá bom? Se por um acaso alguém não conseguir encontrar, pessoal, pode mandar um e-mail direto, que aí eu mando para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa, só falar que eu mando direto para vocês. Mas aqui, pessoal, lá no Moodle, eu não sei se ele vai aparecer diferente para vocês, alunos, né? Talvez ele apareça. Mas aqui onde tem as aulas online, tem a mensagem aqui para vocês, né? Seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo, e aqui tem os horários das aulas. E aqui eu coloquei o link da gravação já, tá? Da última aula. Então, quem acessar essa aula daqui consegue, quem clicar nesse link consegue acessar a aula. Eu estou usando o Conferência Web justamente porque ele é mais acessível para vocês conseguirem baixar, acessar a gravação sem grandes dificuldades, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, só me falar. Eu dou uma forma de compartilhar para vocês, mandar o link, alguma coisa assim, tá bom? Então, pessoal, boa noite para vocês. Até a próxima aula, então. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me falar, só mandar uma mensagem no privado, no fórum de discussões, que eu vou respondendo para todos, ok? Então, uma boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês, gente.